Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, terceira do mês de setembro e a 27ª do ano de 2016. Saúdo os senhores vereadores, assessores e demais pessoas presentes. Peço ao secretário que faça a leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2016. 1. Ata número 026 de 2016, da sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2016. 2. Leitura das correspondências. 3. Requerimento número 015 de 2016, que de autoria das bancadas do PMDB e PDT. 4. Requerimento número 016, de autoria da bancada do PDT. 5. Projeto de lei número 1536, de 18 de julho de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente e aponta recursos para cobertura. 6. Projeto de lei número 1537, 18 de agosto de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente e aponta recursos para cobertura. 7. Projeto de lei número 1538, de 25 de agosto de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente e aponta recursos para cobertura. 8. Projeto de lei número 1539, de 28 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, boqueando de 21 de setembro de 2016. Coloco em discussão e votação a ata de número 026/2016 da sessão ordinária anterior. Se algum vereador discordar da ata, se manifeste. Caso contrário, a mesma estará aprovada. A ata está aprovada. Vamos às correspondências. Vereador Alexandre. Mitra Diocesana Santa Cruz do Sul, Paróquia São João Batista. Jubileu de Brilhante, 75 anos da Paróquia São João Batista. Nos alegramos em celebrar os 75 anos da caminhada de nossa paróquia. Por isso, convidamos especialmente vossa entidade para participar desse momento especial no dia 10 de novembro de 2016, que terá a seguinte programação: 19 horas, chegada das caravanas com os padroeiros das comunidades. 19h30, procissão motorizada com os 19 padroeiros pelo centro da cidade. 20 horas, celebração eucarística da matriz. 21 horas, galinhada e reconfraternização do salão paroquial. Observação: os fichos para a janta estarão à disposição na Secretaria da Paróquia, ao valor de R$10 por pessoa. Pede-se aquisição até 31 de outubro. Boqueirão do Leão, 9 de setembro de 2016, Padre Paulo Maia. Ofício do Gabinete do Deputado Federal Alceu Moreira, vereador do Estado de Carnes. Ofício 464/2016, Brasília, Distrito Federal, 19 de setembro de 2016. Caro vereador, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício encaminhado dos vereadores Josemar Barbon e Joel Breconte a este gabinete, venho informar da destinação da emenda parlamentar no valor de R$200 mil destinado ao Hospital Dr. Anuar Elisa S. de Boqueirão do Leão AGS. A emenda junto ao Ministério da Saúde para o Orçamento Geral do ano 2017 deverá ser utilizada na estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, sob a funcional programática 10.302/2015, 85.35.043. Ressalto que a destinação só foi possível graças à atuação do Diretório Municipal do PMDB e da bancada do PMDB na Câmara de Vereadores. Ainda me coloco à disposição, bem como a equipe do meu gabinete em Brasília, telefone, anexo 4, gabinete 238, e do meu escritório parlamentar em Porto Alegre, Rua Riachuelo, 1601-601, bairro Centro. Saudações democráticas, Alceu Moreira, deputado federal do PMDB do Rio Grande do Sul. Atendendo então a convite da bancada do PMDB, se faz presente a secretária da Administração, Regiane Chinto Giovanazzi, e a gente convida ela a fazer parte da mesa para prestar alguns esclarecimentos. Secretário, mais uma vez a gente agradece, como das outras vezes que a senhora esteve aqui, a sua presença,
e a gente tem algumas questões que foram levantadas, né, algumas semanas atrás. Soubemos do acontecido, não deixaram a senhora comparecer, né? Então hoje a gente... Sim, não. Estou falando da questão da licença, né? Dos dias, dos 5 dias. Sim. Mas na passada eu até quero me desculpar porque eu não sabia da mudança de horário. Então, na verdade, eu estava aqui em cima. Tanto é que eu depois liguei para o vereador em torno de umas 4 e pouco e a pessoa me disse que já teria terminado. Eu também pequei porque não perguntei, né? A gente está tão acostumado com as 5 horas. Para mim até ficaria... Tem outras coisas, né? Agora, amanhã, por exemplo, foi marcado para que se jogasse as cinzas da banda no mar. Então, eu teria que viajar, de preferência até hoje, né? Então, teria sido melhor para mim ter vindo na outra, mas estamos aí, né? Tá bom. Então, nós colocamos a palavra à disposição. Vereador Lopes. Primeiro, boa tarde. Sou Jane, quero deixar aqui meus sentimentos a você e sua família. Eu tenho algumas perguntas, secretária, para lhe fazer. Eu gostaria de saber, no período lá de 29 de maio a 2 de junho de 2016, se você pode nos informar, né, se houve a transmissão do cargo de prefeito. Eu tenho conhecimento, foi nos alguns dias que ele viajou, o prefeito. Isso. Não. Tá. O vice-prefeito assinou portarias nesse período? Parece que teriam sido, foi assinado, que assim, ó. Tá, pode responder. Eu teve em torno de uns 10 dias que eu fiquei respondendo pela assistência social, que foram nas férias da Suzana. Né? Então, assim, eu não estava frequentemente, diariamente aqui na administração, né? Certo. Então, houveram algumas... Não sei, pode seguir na tua... Uhum. Tá, então... Tem no teu coisas assim que pensamento imediatamente eu tenho que Sim, pensar, ou certo. talvez não consiga, né? Assimilar. Não, eu pergunto porque a gente tem portarias lá da data de 31 de maio de 2016, onde o vice-prefeito assina, por Ademir Dal Bosco, uma portaria exonerando, né, uma funcionária, e no dia 1º de junho ele anumeia, de novo ele assina a portaria, certo? Quem orienta o vice-prefeito a assinar a portaria? Se ele tem um parecer legal que diz que ele pode assinar ou não, pode me dizer a respeito disso? Pode esclarecer para nós, não? Como eu te disse, eu tive alguns dias afastada, Certo. tá? E até foi me levado, foram 3 períodos, na verdade. Foram esses da assistência, que eu ficaria 10 dias, no fim eu acabei ficando 9, tá? Então acontecia, às vezes, de algum motorista, de alguém levar alguma coisa que eu fosse assinar. Aí depois, foi um período de 10 dias, inclusive, que eu precisei tirar, que eu tinha férias em haver, porque... Inclusive esse 10º dia que eu não fui assistência foi justamente por esse motivo. Meu irmão ia fazer uma cirurgia, eu tinha que acompanhá-lo, tá? Então eu tirei um período de férias também. E aí outras também faltas assim que já foi em virtude da saúde da minha irmã. Então quer dizer que teve algumas ausências, né? E algumas coisas assim que na questão das portarias que eu lembro é que dessas que foram me levadas para assinar, eu questionei num retorno que teria algumas que talvez estivessem repetidas. E aí a orientação que me foi dada é que a conselho, a determinação jurídica, elas tinham sido refeitas. Foi Foram isso que refeitas chegou. portarias. Isso, assim... Entendeu? Não, Nesse período. Eu pergunto, né, porque as portarias... Que eu não sei também, né, eu não avaliei se foram justamente essas que talvez o vice teriam assinado. Sim. Eu não parei e botei na ordem, né. Mas isso aí também tem muita coisa que é normal. Por exemplo, você refazer, ou, né, isso não é de hoje.
que acontece, né, de Tá, mas deixa- tornar sem efeito. Sim. Deixa eu fazer uma Não é pergunta. anormal. Com relação a... Como não houve a transmissão do cargo, tá? Talvez não compete a você responder, mas eu vou perguntar. Como não houve a transmissão do cargo de prefeito para o vice, a senhora acha que as portarias têm validade? Eu acho que não, né? Depende do teor também da portaria, né? Porque eu acho que tem que avaliar se alguma coisa está nomeando alguma comissão, alguma coisa mais, como é que eu vou te dizer, menos comprometedor, eu acho que, né? Pode haver necessidade, assim como ofícios. Agora, eu não sei qual é o teor dessas portarias que você está se referindo também, Certo. tem isso, né? Não, a dúvida, secretária, quando foi pedida a sua presença aqui na Câmara, eu estava de licença, né? Então eu entrei com o barco andando. E então me surgiram essas perguntas aí, que os vereadores da nossa bancada tiveram essa dúvida. Então, coube a mim vir aqui lhe perguntar. Porque essas portarias foram assinadas por você e o Ademir Augusto, o vice, né? Mas ele não foi transmitido cargo para ele, certo? Do meu ponto de vista, elas não têm validade. E, com relação, logo depois, o prefeito assina e refaz essa portaria e ele assina a mesma portaria, só que daí o prefeito assina. Porque assim, ó, na administração a ordem lógica é essa, como a gente tem o RH junto, que chega, no caso, algum memorando para nomeação, qualquer teor que for, né, vem aprovado do prefeito, o RH faz, então eu assino pela ordem assim, e depois vai para o prefeito. Só que essas, o caminho foram contrário, entendeu? Elas já chegaram com a assinatura do prefeito para mim assiná-las depois. Então, quem sou eu para catar uma coisa que o prefeito já, entendeu? Eu não vou ir contra o jurídico. Talvez, se vocês quisessem algumas explicações mais detalhadas, vocês poderiam chamar o jurídico, né? Não. Eu acho que eu sou menor para contrariar uma coisa que o prefeito já assinou e o assessor jurídico já deu ok. Certo. Entendeu? Na ordem, geralmente eu assino, depois vai quando o teor é nosso ali, né, da administração. Mas essas vieram ao contrário. Tá. Não, então, né, eu agradeço, Regiane, pelas explicações e sei que algumas das perguntas nem não caberiam diretamente a você, mas como você era secretário, então eu acabei lhe fazendo, né? Porque no nosso entender, eu tinha uma dúvida aqui, né, na nossa bancada, com relação ao vice ter assinado sem ter houver a transmissão do cargo. Então, quando você assina uma coisa e assina de novo, a gente percebe, né? Muitas vezes, quem passou pela administração sabe que tem muitos erros, muitas vezes, até de digitação. Sabe? É frequente tu fazê-las, às vezes. Só que tem que de certas já chegada assinada, né? Então, assim, eu talvez até me desculpe pelas faltas, né? Que realmente eu fui, não é uma condição minha querer faltar, não, né? Eu tive bastante ausente, mas foi por força maior, né? Então, às vezes tu não acompanha tudo, né? Não por cabeça ou por problemas, às vezes, né? Tem coisas que passam mesmo despercebido, né? Sim. Não, da minha parte era isso, presidente, que agradeço as tuas explicações aí, né? Muito obrigado pela atenção. Mais alguém? Secretária, nós fizemos um requerimento no dia 10 de agosto, né, de alguns dos processos licitatórios que aconteceu e até hoje não vieram as respostas. Quero passar para a senhora aqui, já ultrapassou o prazo, né? Cópia. E esse aqui seria um complemento, né, que nós colocamos uma outra correspondência que fizemos e mesmo assim não veio resposta. Nós queremos saber o que impede, né, de a senhora ou funcionário que é destinado para isso não responder aos pedidos da Câmara. Inclusive, a semana passada, ou semana passada, nós recebemos um parecer gigante referente a um projeto de suplementação de verba que diz que a verba sairia
da reserva, reserva de contingência, da sobra do ano passado, né? Vamos dizer assim, do superávit financeiro do ano passado. Nós tivemos que pedir um parecer para o IGAN, porque não foi mandado para essa casa, foi pedido várias vezes os balancetes financeiros, demonstrativos e administrativos, balancetes administrativos. Não, também não veio para casa. E o que aconteceu? Esse projeto está parado, né? Esperando agora a comprovação do superávit, para nós poder dar sequência, mandar para as comissões, analisar tudo. O projeto vai ficar 2 meses. Eu não sei quem é o responsável e até gostaria que a senhora nos desse uma resposta para isso. Não foi para isso que a gente me convocou, é bom ressaltar isso, né? Mas se a senhora quiser aproveitar a oportunidade de dar uma resposta sobre essa situação aí. Essa parte dos balancetes eu vou ter que ver no Brasil. Tem muitas coisas que a gente disse, eu não tenho, tomei mesmo conhecimento, como eu estava afastada, e se isso é passado a mim, eu sempre procuro da forma mais rápida tentar devolver, né? Mas eu posso ver, esse aqui, inclusive esse. O que deixa a gente, assim, às vezes, surpreso até, né? É a indiferença com que nossos pedidos são tratados lá em cima, né? Porque deve ter um funcionário, imagino eu, que faz essa redação ou encaminha os de documentos que a gente solicita. O que não vem acontecendo, já não é de hoje, já é de mais tempo, mas principalmente esses aí chamaram de atenção. Então, como eu disse mais uma vez, como eu disse antes, a senhora foi convocada para explicar exatamente sobre o que o vereador Robson falou. A gente está repassando a senhora, se houver interesse, se quiser mais tarde encaminhar a pessoa responsável. Não, mas eu vou ver isso aqui, João, eu vou ver aqui até, que a gente disse, né, eu até propus, inclusive, o meu afastamento para o prefeito, quando começaram a escolher a função e tal, mas aí ele não aceitou também, né. E aí, às vezes, tu não consegue, entendeu, te administrar total, né, nas coisas. Tem coisas que fogem, às vezes, do controle, né. Isso aqui é tudo coisa de prazos, né. Então eu vou ver como é que, e a quem, eu vou ver se daí o mais breve possível eu consigo retornar isso aqui. É uma matéria da Fazenda, né. Mais alguém? Só para... Vereador João. Só a título de colaboração, né, que eu peguei aqui as portarias até para tentar entender, até para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eu acho que até para ti, se tu quiser, um pouco anotar ali o número das portarias para ver o que aconteceu. Portaria número 8380, de 3 de fevereiro de 2016. Ela nomeia uma cidadã para o cargo de comissão de chefe de recepção, CC2, dia 3 de fevereiro de 2016, a portaria número 8380. Esta mesma servidora, ela é exonerada no dia 31 de maio, através da portaria 8520, que é onde o vice-prefeito assina juntamente com a secretária da administração. Exonera desse cargo que ela tinha sido nomeada chefe de recepção. Exonerada. No mesmo dia 31, a portaria 8521, que é a próxima, né? Nomeia a mesma cidadã cargo em comissão do diretor do Departamento de Licitações e Compras, CC4, também assinada. É outro cargo. Já é outro cargo. Sim, ela era primeiro em fevereiro, acho que foi a alteração, quando foi alterado os CCs, né? Em fevereiro, que todos os CCs foram alterados, então ela foi nomeada primeiro para chefe de recepção. Aí, dia 31 de maio, ela foi exonerada por chefe de recepção e passou a ser diretor do Departamento de Licitações e Compras. No caso, provavelmente a Tatiana, que saiu do gabinete, foi para... 31 de maio. Ela só não quis citar o nome até. Sim. Aí, no dia 30 de junho, a
portaria 8563 exonera a cidadã do cargo em comissão de chefe de recepção, que é a mesma portaria que já havia sido feita em 31 de maio, aí assinada pelo prefeito, porém 30 dias depois. E no dia 30 de junho nomeia novamente a mesma pessoa para o cargo de diretor do Departamento de Licitações e Compras, CC4. Então, na verdade, são duas portarias de nomeação e duas portarias de exoneração da mesma pessoa, porém com datas diferentes. A dúvida que pode gerar nesse caso é como que fica os proventos dessa servidora nesse período. Qual é o que vale? É o de 31 de maio ou é o de 30 de junho? Se é o de 30 de maio, como que ela fica nesse período? Se é o de 30 de junho, como que ela recebeu o salário do mês de maio? Entende-se que a última deve ter cessado os efeitos da anterior, né? Só que não consta, né? Na portaria não consta que ele poderia ter feito a nova portaria, né? Sim. Cessando os efeitos da portaria número tal de tal data. Aí sim, eu concordo contigo. Nesse caso não São consta. coisas que muitas vezes acontecem, né? Quando nós assumimos em 2013, por exemplo, nas nomeações também, lá pelas tantas eu me dei por conta que ainda ocupando o organograma lá, houveram um caso de 8 servidores que não tinham sido exonerados através de portaria. O que nós tivemos que fazer? Ainda bem que nenhum ocupou o cargo que essas pessoas estavam ocupando, né? Aí vamos fazer o quê? Nós em 2013, com funcionários lá de 2012 ainda ocupando cargos. Pensei, mas daí alguém dos nossos funcionários fez uma portaria coletiva e deve ter te procurado para assinar isso em 2013, né? Então, quer dizer, às vezes as coisas acontecem que pode até se tornar mais grave, a gente não deu também, não badalamos, a gente deixou, tentou acalmar isso e foi feito, mas aí, e se vai ocupar, como é que fica na questão da folha também, duas pessoas ocupando o mesmo cargo ao mesmo tempo? Então, assim, às vezes as coisas fogem ao controle, né? Por mais que as pessoas dizem isso nunca aconteceu, errar é humano, né? A gente trabalha para não errar, mas o que se vai fazer, né? Às vezes acontece. Isso não é de hoje, isso é desde sempre, né? Eu te entendo perfeitamente. Trabalhou ali, né, Joel? Eu apenas me manifestei no intuito de ajudar a entender o que foi que aconteceu. Tem várias formas de se corrigir os erros quando eles acontecem. Aqui houve duas possibilidades de se corrigir o erro e talvez em nenhuma delas foi feito. Porque na segunda portaria poderia simplesmente constar cessa os efeitos da portaria no mercado. Então, é que nem tu disse, ninguém age de má fé, ninguém tem esse intuito, né? E a minha participação aqui foi simplesmente no sentido de explicar para que as pessoas entendessem o que está acontecendo, porque eu acho que na hora o Balbinho até não se ateve a essas questões, né? Mas em nenhum momento a gente também se manifestou com relação a outras questões que já possam ter acontecido anteriormente, até porque para mim isso aí não. Eu só quis dizer que não é atípico, não é novidade agora, né, Joel? Não é coisa, né? Desde que existe prefeitura. E normalmente, acontecem erros, né? A gente que trabalhou ali sabe que o pessoal que trabalha com recurso humano, normalmente, né? E depois quando como é que eu vou dizer, o volume de documentação é maior, você talvez até vicia não a ler e reler, né? Isso aí, eu acho que uma pessoa lê, tu não acha o erro, outra lê, tu não acha, a terceira ou a quarta que vai perceber às vezes o erro, né, no documento. Mais alguém? Você
Secretária, mais uma vez, então, muito obrigado, né, pela sua presença. E, quem quiser, estamos também à disposição da senhora aqui. Isso aqui, então, mais breve possível. Eu agradeço. Vamos à leitura do requerimento número 015/2016, de autoria das bancadas do PMDB e do PDT. Vereador Luiz Cláudio Carlos, por gentileza. Boqueirão do Leão, 16 de setembro de 2016. Requerimento número 015/2016, autor bancadas do PMDB e PDT. Senhor presidente, senhores colegas vereadores. O presente requerimento tem a finalidade de pedir apoio dos colegas vereadores a fim de que seja enviada a moção de pesar à família de Ivania Bonassi, por ocasião do seu falecimento ocorrido às 3 horas e 15 minutos do dia 9 de setembro de 2016, no Hospital Bruno Borne de Langeado. Segue anexo a referida moção. Certo da costumeira atenção, o presidente pleito subscreve atenciosamente Robson Claus, líder da bancada do PMDB, Edson Jonas da Silva, líder da bancada do PDT. Moção de pesar. Moção de pesar pelo falecimento de Ivania Bonassi. A Câmara de Vereadores de Boqueirão do Leão, RS, por seus vereadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Ivania Bonassi, ocorrido às 3 horas e 15 minutos, no dia 9 de setembro de 2016, no Hospital Bruno Borne de Langeado. Por ter sido um cidadão abnegado em seu trabalho em prol da família e da comunidade, era pessoa de um grande caráter, com espírito de dedicação e amigo. Também pessoa honesta, exemplo de esposo, pai de família e político. Os colegas desta casa sentirão, com certeza, a falta não só de um colega, mas de um amigo, de um companheiro. Falta de da sua presença, do seu espírito de solidariedade. Foi eleito presidente desta Casa Legislativa no ano de 2009, cargo que exerceu com muita responsabilidade e seriedade. Foi um cidadão que em vida deu um exemplo de simplicidade e honestidade, principalmente na dedicação à sua esposa, filhas e netos, que ao seguir seu exemplo, com certeza serão pessoas de grande expressão na comunidade. Desta forma, essa homenagem póstuma é mais do que merecida, tendo em vista todo o seu desprendimento e luta em benefício de sua comunidade pelo município de Boqueirão do Leão. Transmita-se a presente moção de pesar à família enlutada, Câmara de Vereadores de Boqueirão do Leão, 16 de setembro de 2016, Robson Claus, líder da bancada do PMDB, Edson Jonas da Silva, líder da bancada do PDT. Biografia. Ivania Bonassi, filho de José Ângelo e Josefina Batista Bonassi, nasceu em 12 de julho de 58 e viveu sua infância na comunidade de São Roque. Em 1978, casou-se com Cleidir Pontinho, onde continuou residindo na comunidade de São Roque, trabalhando na agricultura, e dessa união tiveram 3 filhos, Suzana, Charles em memória, e Ana Lúcia. Tinha 4 netos, João Pedro, Maria Rita, Ângelo e Enzo. No ano de 1992, vieram a residir no centro da cidade, onde trabalhou na empresa Comaja Materiais de Construção. Em outubro de 1993, iniciou suas atividades comerciais, onde até hoje funciona o mercado Bonassi. Filiado ao partido do PMDB, no ano de 2000, entrou para a política quando se elegeu pela primeira vez. Depois foi eleito nos pleitos de 2004 e 2008, sendo eleito presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2009. Na última eleição ficou como suplente. Muito contribuiu para o crescimento político do município, pois como liderança política muito lutou para o desenvolvimento da nossa cidade. Durante sua jornada deixou diversos legados como voluntário, principalmente na comunidade de São Roque, a começar pelo plantio de gramado no campo, colocação do alambrado e construção do prédio de vestiário, bem como na construção do salão comunitário, igreja e escola. Como esportes favoritos e paixão tinha o futebol e o jogo de bocha. Durante anos lutou pelas entidades como as associações comerciais e pelo Hospital Doutor Anuar S. Será lembrado não só pelos colegas vereadores e funcionários desta casa, mas por todos os munícipes leoboqueirenses e por amigos de diversos outros municípios que o conheceram e com ele tiveram a grata satisfação de conviver. Dessa forma, deixou enlutados familiares e amigos. Nos deixa com 58 anos de existência, que deixarão saudades e lembranças. Deixo a palavra à disposição dos líderes de bancadas, começando pelo vereador
Edson Jonas da Silva. A gente, conjunto de todos os vereadores, a gente resolveu fazer essa moção, então, a prestar uma pequena homenagem ao nosso amigo Bonassi, né, onde aqui nessa casa por vários anos ele esteve, e com certeza muito ele ensinou para nós vereadores. A gente sempre que pôde conviver com ele soube da forma com que ele tratava, da seriedade com que ele tratava o trabalho dele aqui na Câmara. Foi uma pessoa que sempre tinha uma posição firme, né, onde ele sempre tinha a sua opinião, e com certeza muito nos ensinou, e a gente infelizmente teve a sua perca, né, mas a gente tem que estar aqui, está tocando o trabalho, e a gente sempre vai lembrar de muitas coisas que ele falou aqui quando esteve com nós. Então é uma pequena homenagem que a gente pretende fazer a ele, né, em nome da nossa bancada. A gente agradece também pelo tudo que ele fez por essa casa e pelo município de Boqueirão. É isso, presidente. Vereador Robson Cláudio. Senhor presidente, a gente fica e está ainda muito triste pela perda do seu Ivanir. Um homem batalhador, um homem de palavra, um homem sincero, um grande amigo de todos nós aqui dentro. Tanto isso pôde ser visto que a comunidade de São Roque, o salão, estava lotado. E vai deixar muita saudade, senhor presidente. E nada mais justo do que nós fazermos essa moção para mostrarmos o carinho que nós tínhamos por ele. E vamos continuar tendo, lembrando de todas as coisas boas que ele deixou e que vão ser lembradas para o resto da vida. Então, senhor presidente, peço o apoio dos nossos colegas. Isso aí. Coloco então o requerimento em votação, começando pelo vereador Luiz Cláudio Carles. Com certeza favorável, nada mais justo, né, que uma homenagem ao nosso companheiro e amigo Ivanir Bonassi. Vereador Edson Jonas. Favorável. Vereador Sou totalmente favorável, senhor presidente, até porque o Ivanir, ele sempre foi, como diz aqui a biografia dele, simples, correto, eu diria uma coisinha, ele nunca foi soberbo. Em 2009 ele assumiu a presidência da Câmara e naquela época nós éramos em 3 vereadores, depois passamos a ser só 2, eu e o senhor Nazareno. E o senhor Ivanir assumiu a Câmara, a presidência, e jamais nos olhou com diferença. Jamais. Nunca. Não praticava politicagem. Era um cidadão que, quando se fazia algum acordo político, ele era o primeiro a cobrar de todo mundo conforme tinha que ser feito, conforme era tratado. Então eu sempre tive um respeito muito, muito grande pelo Ivanir. Ele sabia disso. E eu não tenho como a gente não ser favorável. E outra coisa, a própria... Nunca me esqueço que uma vez ele fez uma cobrança aqui a um cidadão, que estava na época como vereador, e aquilo serviu de lição, senhor presidente, que a gente, ao longo da política, a gente já está há tanto tempo na política, mas está sempre aprendendo com os outros, né? E ele deu aquela atitude que ele tomou, aquilo serviu de exemplo para a gente se corrigir e fazer certas coisas. Então eu deixo um carinho enorme que eu tinha pelo vereador da nossa. De coração mesmo. Sou totalmente favorável. Vereador Adavilson. Sem dúvida, muito merecida essa moção de pesar. Bem claro, bem o colega vereador Ruth falou, ele tinha muitas qualidades aí que a gente pode tirar de conhecimento para a nossa vida. Sem dúvida, muito merecida essa moção de pesar. Sou favorável. Vereador Joel Dracon. Da mesma forma que os colegas que
me antecederam, haja visto que, pelo tamanho do velório e do enterro, a gente tem uma noção da pessoa e da imagem que ele tinha, não só como político, como comerciante, como amigo, como apaixonado pelo esporte, como fala no seu histórico, mas era uma pessoa que tinha uma boa relação, não só aqui em Boqueirão, mas nos municípios vizinhos também. Fica esse legado para a família e para muitos de nós também, que, como disse o vereador Rudimar, como político, eu acho que foi uma pessoa que sempre teve uma conduta, uma ética, uma postura de cumprir todos os acordos, de cumprir tudo aquilo que era combinado, acertado, e nisso nós podemos se espelhar nele. Acho que a comunidade perde uma grande pessoa. Vereador Josemar. Eu acho que eu fui várias vezes para a tribuna também. A gente conviveu com ele. 8 anos convivi com ele. O vereador Limar também, né? Que a gente tinha saudade dele, no tempo da Câmara. Eu acho que quem perde mais é a comunidade, porque ele era um cidadão, mesmo agora, 4 anos fora, mas ele participava das festas sempre junto com, né? Convidava ele sempre estava pronto. Reuniões também, mesmo não estando na política, estando fora, ele estava sempre junto, sempre presente. E ele era pontual. Se dissesse 5 horas, tinha que ser assim. Senão ele já estava, né? Eu era um cidadão assim, tirar o chapéu. Sou totalmente favorável. Vereador Klauski. Vereador Alexandre. Moção bem merecida, né? Perdemos o seu Ivanil. A gente perde um grande homem, a comunidade perde. Então, sou totalmente favorável, não tem como não ser favorável, senhor presidente. Vamos então à leitura do requerimento número 016/2016, de autoria da bancada do PDT. Vereador Luiz Cláudio Carles, por gentileza. Boqueirão do Leão, 21 de setembro de 2016. Requerimento número 016/2016, autor bancada do PDT. Senhor presidente, colegas vereadores. O presente requerimento tem a finalidade de pedir o apoio dos colegas vereadores a fim de que seja enviada uma moção de pesar à família de Rosane Chimp de Almeida, por ocasião do seu falecimento ocorrido às 11h30 do dia 4 de setembro de 2016, no Hospital de Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. Segue anexo referida moção, certo da costumeira atenção ao presente pleito, subscrevo atenciosamente Edson Jonas da Silva, líder da bancada do PDT. Moção de pesar. Moção de pesar pelo falecimento de Rosane Chimp de Almeida. A Câmara de Vereadores de Boqueirão do Leão, RS, por seus vereadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Rosane Chimp de Almeida, ocorrido às 11h30 do dia 4 de setembro de 2016, no Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. A senhora Rosane Chimp de Almeida era uma pessoa muito querida em meio às pessoas em que a conhecia. Era pessoa de um grande caráter, com espírito de dedicação e amiga, pessoa honesta, zelosa, com o bem-estar de todos e exemplos de esposa e mãe de família. Dessa forma, essa homenagem póstuma é mais do que merecida. Transmita-se a presente moção de pesar à família enlutada. Câmara de Vereadores de Boqueirão do Leão, 21 de setembro de 2016. Edson Jonas da Silva, líder da bancada do PDT. Biografia. Rosane Chimp de Almeida, filha de Ari e Adir Pinheiro Chimp, nasceu em Boqueirão do Leão em 27 de julho de 1959. Em 1984, casou-se com Ricardo de Almeida, passando a residir em Santa Cruz do Sul, e dessa união tiveram 2 filhas, Carolina e Mariana. Fixou residência em Santa Cruz do Sul na década de 80, onde concluiu o curso de Letras Português. Durante 10 anos foi proprietário da Escolinha Infantil Morengui. Após a aprovação em concurso estadual, assumiu como professor no Colégio do Estado de Goiás. Trabalhou também na Secretaria Municipal do Turismo. Atualmente estava aposentado em 20 horas, atuava as outras 20 horas no setor pedagógico da CRE.
Coordenadoria Regional de Educação, onde trabalhou até 1º de setembro de 2016. Em 1998, teve diagnóstico de câncer de mama aos 38 anos. Ficou curada na época. Porém, em 2003, o mesmo reincidiu e a luta pela cura começou. Faleceu em 4 de setembro, deixando enlutados familiares, amigos, colegas de profissão e demais pessoas que a conheciam. Deixo então a palavra à disposição do líder da bancada do PDT. Primeiramente, então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e deixar nossos sentimentos a toda a família, né? A gente quis também prestar homenagem a essa pessoa que saiu de Boqueirão cedo, mas nunca deixou de visitar suas raízes. Sempre que ela podia, ela vinha a Boqueirão. Era uma pessoa que dedicou a sua vida à família dela, trabalhou na área da educação por um bom tempo, né, onde o seu Ari, então, foi prefeito também, seu pai foi prefeito por 2 mandatos, né, e também nos deixa saudade por aquilo que fez por Boqueirão. Então a gente acha justo homenagear uma pessoa que criou raízes aqui no Boqueirão e mesmo tendo ido embora, jamais deixou de nos visitar, jamais deixou de vir a Boqueirão sempre que ela podia, né? Uma pessoa, um exemplo de pessoa quando se fala na questão da luta contra o câncer, né? Ela passou por um momento difícil, aí veio a cura, ela estava melhor, tinha passado esse período turbulento, né? E aí logo depois, um tempo depois, acabou voltando essa doença, e onde ela lutou bravamente, mas infelizmente não conseguiu passar por essa dificuldade. Mas fica aqui o nosso agradecimento por não ter esquecido de Boqueirão, por ter criado raízes aqui, então a gente acha muito justo fazer essa moção de pesar à família. Coloco em votação, começando pelo vereador Alexandre Ferreira. Com certeza, né, senhor presidente, favorável. Eu não conhecia, mas pelo que diz a moção aqui, a gente já vê, né, filho de quem que era. O seu Ari, para mim, foi um homem lutador, um homem de exemplo, então com certeza favorável. Vereador Robson Cláudio. É isso, presidente. Totalmente favorável. Deixar aí o apoio à família Schink. E tanto uma perda dolorosa para nós foi o seu Ari, né? Assim como agora, esses dias, mais uma perda na família nos deixou enlutados. Eu, essa semana, Jânio, agora vou lembrar de um fato que meu pai lembrou e eu não lembrava. Há 22 anos atrás, no dia 20 de setembro, agora, eu tinha, na época, 5 anos, eu declamei um poema, né, uns versos do seu Ari, aqui no 5 de junho. Eu, professor Bide e a Daniela do Valdir Rodrigues, vestidos de gaúcho, declamamos um poema. E, por fato, o pai me lembrou essa semana, né? Até esqueço do verso, uma parte do verso era: seu Ari foi eleito nosso primeiro prefeito, depois veio o Dr. Vadiglado, todos trabalharam com ele. Então, ficou marcado para mim. E agora, lembrando, eu vou deixar aí os sentimentos à família de vocês. Era isso, presidente. Vereador Josemar. Eu não tinha muito conhecimento dela, mas sendo filha do seu Ari, a gente muito admirava e sempre junto também. Votei várias vezes no tio Ari, também, Rejane. Sou totalmente favorável. Vereador Joel. Senhor presidente, os colegas vereadores, como consta no histórico da Rosane, ela se casou em 84. Em 85, eu e o Joca fomos morar em Santa Cruz. No primeiro momento, o Joca até foi morar na casa dela,
Ricardo, morava na Avenida Independência, bem numa esquina, no Sobrado, e eu morava numa pensão. E aí, eu e o João, que era colega de faculdade, nós precisávamos, às vezes, fazer um trabalho, estudava juntos, e lá na Rosane era onde a gente se socorria sempre, né? O Ricardo tinha o escritório dele, tinha mais uma salinha lá. Naquele tempo não se fazia os trabalhos com computador, era tudo datilografado, então a gente aproveitava a estrutura que o Ricardo tinha lá para poder naquela época estudar. E além disso, muitas e muitas vezes, né, a Rosane sempre atarefada, o Ricardo também, mas na hora da refeição sempre tinha prato para mais uma pessoa. Durante o período que a gente conviveu junto lá, ela sempre foi uma pessoa muito prestativa, não só comigo, mas com todos que daqui de Boqueirão apareciam por lá. E até pela formação dela e por ser filha, né, do seu Ari, da dona Dir, nós não poderia esperar também nada diferente disso. Na área da educação, sempre prestativa. Ela trabalhou um período também, eu me lembro, na Secretaria do Turismo, né, lá em Santa Cruz, junto com a Marla. Então, em seguida, a gente se encontrava nos eventos, né, quando ainda estava aqui na prefeitura. Seguidamente, a gente se encontrava lá em Santa Cruz. E é uma pena, né, como já foi dito também, que essa doença, muitas vezes, ela não escolhe as pessoas, né? Infelizmente, são coisas que acontecem. Uma pessoa jovem com muito ainda para fazer pela frente. Da mesma forma que os colegas, a gente quer deixar os nossos sentimentos a toda a família. Sou totalmente favorável, senhor presidente. Vereador Adalilson. Primeiramente, quero deixar meus sentimentos à família e, sem dúvida, sabendo ela vindo do seu Ari Schink, é isso aí mesmo que a gente escuta, não se surpreende, que nem o que os colegas vereadores já falaram, né? Ela escolheu atuar numa área muito bonita também, que é a área da educação. Então, mais uma pessoa também, assim, que certamente nos deixa muitos ensinamentos, sem dúvida, merecedor dessa moção de pesar. Vereador Rudimar. Beleza, presidente, não vou fazer muito comentário, até porque na minha família eu tive um problema bem semelhante, a gente sabe como é passar por uma situação. Eu sou favorável. Vereador Jonas. Vereador Bide. Também quero deixar meus sentimentos à família, né? Dizer que a Rosane, eu tive a oportunidade de conviver mais com ela no ano de 2015, onde ela, na 6ª coordenadoria, eu era ainda o diretor da escola, e ela foi responsável pelos jovens e crianças e jovens da Rio Grande escrevendo histórias, né, onde para ela, eu tenho certeza que um dos maiores orgulhos que ela teve foi porque ela foi junto a Porto Alegre, e a nossa escola naquele ano foi selecionada com 3 trabalhos, né, e para ela foi uma alegria muito grande nos encontrar, porque nós somos a última escola pela distância, foi uma das últimas escolas que chegou, né, na apresentação para receber a homenagem lá em Porto Alegre. Inclusive ela tirou foto conosco lá, ela estava muito ansiosa e orgulhosa pelo trabalho feito pela escola onde ela estudou até o primário, até o 5º ano, 4º ano, 4ª série, né, 5º ano, certo? Né, então, para ela foi um motivo muito grande. A escola Eugênia está representando a única escola do Rio Grande do Sul com 3 trabalhos selecionados para crianças e jovens, né, do Rio Grande escrevendo histórias. Então eu tive a convivência, pelo que eu sei, ela é uma pessoa, pelo que eu via nesse ano que ela trabalhou no setor pedagógico da coordenadoria, uma pessoa muito dedicada, né, uma pessoa que todos gostavam dela lá dentro, pela maneira que ela tratava as pessoas, aquela maneira educada, como, né, a família toda, o seu Ari era, né?
Então, e pelo trabalho que ela realizou lá dentro. Uma ótima profissional, também colega da área de educação, né? E pelo que a gente vê no histórico dela, começou com educação infantil e foi parar na coordenadoria, então, apaixonada pela educação. Então, não há por que a gente não se homenagear uma pessoa dessas mais do que merecido. Então, totalmente favorável, senhor presidente. Eu quero também deixar os sentimentos de pesar para a família. Dizer também que, quanto ao seu Ari, né, todos nós conhecemos a trajetória dele, trajetória de homem público, homem não só político, mas como comerciante, e quem a gente só tem elogios a fazer. Importante também dizer que eu tive a oportunidade, assim como acho que o Dirceu aqui também teve, não sei se o Billy teve, ser aluno da Dona Dir. Né? Dona Dir teve também, vereador João. Naquele tempo as coisas eram diferentes, né? Dona Dir era uma pessoa com quem a gente tinha um compromisso. A gente não era aluno, a gente era uma pessoa compromissada com ela. Ela nos botava na linha. Nós tínhamos que ser aluno dos bons no segundo ano. Então, falar dessas pessoas, dos filhos, do marido, da mãe, né? Se as qualidades estão dentro da família, né? É da casa isso. Eu conheci a Rosane quando era nova, a gente começou estudando ali onde é o colégio hoje, tinha uma escolinha de madeira, e a Rejane também, né? A Rejane, o Joca foi meu colega até o final do primeiro grau, e a Rosane acho que terminou um ano antes que eu. Nós éramos, né, educados por pessoas assim. E a família, eu acho que seguiu o exemplo em todos os sentidos, do trabalho também da Rosane, que a gente vê pela biografia, porque trabalhava na coordenadoria porque tinha capacidade. Né? Então, infelizmente, né, a gente está sendo, parece, está sendo tirado de nós pessoas importantes, como o caso do vereador Ivanir, desse rapaz agora, o Marcos Borghetti também, lamentável o fato, um rapaz novo, uma pessoa de bem, a Rosane, né, mas que tomara, né, que tudo isso a gente supere, né, e que outras pessoas com o mesmo caráter e a mesma índole surjam no nosso meio. Eu também deixo assim, então, meu abraço para ti e para o Joca, que é meu amigo, né, que vocês tenham conforto pela perda dessas pessoas. Os projetos de lei de número 1536 e 1537 de 2016, que solicitam autorização para abertura de créditos suplementares, permanecem em pauta, aguardando as informações solicitadas ao Executivo Municipal. Pergunto se algum vereador tem mais comentários para fazer sobre o projeto de lei número 1538/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar para suprir necessidades com o Fundo de Seguridade Social do município. Vereador Bide? Sem comentário. Vereador Jonas? Igualmente, sem comentário. Vereador Wilmar? Vereador Ara Wilson? Sem comentário. Vereador Joel? Vereador Josemar? Sem comentário. Vereador Robson? Vereador Alexandre? Sem comentários. Entregue para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo de 1 semana para emitir parecer. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou audiência pública no dia de hoje para a apresentação do projeto de lei número 1539/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Após a realização da audiência, a comissão terá prazo de 5 dias para emitir parecer.
Depois de passada a pauta, dou 5 minutos de intervalo para as inscrições dos pronunciamentos pessoais. Eu quero saudar a presença dessa casa, vereador João Batista Pico. Uma honra. Uma honra, vereador. Que bom, né, nós aqui, no último ano desse mandato, estamos aqui de novo, muitos tentando outro mandato, mas o que mais me traz aqui nessa tribuna hoje é falar sobre uma emenda. Mas também quero saudar todos os vereadores, a imprensa, os funcionários da Câmara, os candidatos vereadores que estão aqui, e todos os funcionários públicos, todos vocês que estão aqui. Nós queremos falar da emenda do deputado Alceu Moreira. Em 2014, quando fui presidente dessa casa, fomos a Brasília, e eu, o vereador Joel, o vereador Adilson da Rosa, e o vereador Jonas. Mas eu e o vereador Joel foi especial, fomos no gabinete do deputado Alceu, e fomos muito bem recebidos, né? E naquele ano pedimos a ele umas verbas, né? Não só essa, mas muitas outras. Mas uma está aqui, vereador Joel. Quero dizer que esses 200 mil reais que está vindo para o nosso hospital de Bocandeirão é graças a nós que fomos a Brasília. Então, isso já se paga a nossa viagem muito, né? 200 mil é dinheiro para comprar equipamento para o hospital. E tem muito mais que está vindo, a gente sabe. Máquinas e máquinas, a gente sabe que está sendo encaminhado, que ele vai mandar para nós. Mas digo a vocês, vereadores, passadas as eleições, ganha quem ganhar. Presidente João, eu acho que nós aqui da Câmara temos que se mobilizar. E já é uma equipe para Brasília, de vereadores, porque esse ano é o ano de trazer verbas para o ano que vem, né? Então, sei que o presidente também está preocupado com isso, a gente sabe. E o ano que vem vai começar a interessar quem? Aos deputados, né? E vai começar a campanha dos deputados. Eu acho que nós devemos, daqui a pouco o presidente ver essa questão dos vereadores irem a Brasília. Não podemos brincar, porque lá que está o dinheiro, lá que está as verbas, né? E acho que temos que andar depressa, porque a gente vê os outros municípios em volta que conseguiram muito mais do que Boqueirão nesses 4 anos. Eu acho que nós conseguimos muito pouco, pouquinho mesmo. O que veio, a gente sabe, foi verba do outro mandato que a gente deixou encaminhado e aí chegou nesse mandato. Mas foi tudo emendas, né, do outro mandato passado. E nós temos que ir agora, Brasil. Esse ano, passou as eleições, não interessa. Ganha quem ganhar, vamos uma equipe de vereadores, eu se quiser uma junta, ou também abre mão para qualquer outro, mas que vai uns 3, 4 vereadores, 2 em cada bancada, porque vai sair verba no final do ano, né? E quem estiver lá vai levar, quem não está fica sem nada. E por isso eu vim para a tribuna hoje, que falta 1 semana e pouquinho para as eleições. Eu quero dizer uma coisa, que se eu me eleger, o ano que vem eu vou botar uma lei na Câmara. Aqui na Câmara, o vereador tem que ficar até o fim, senão não é sério. Eu disse, eu estava me olhando. Não interessa que tribuna livre, tem que ficar até o final. Porque daqui a pouco vai ficar um vereador falando para as paredes, né? E para as pessoas que vêm aqui também, para escutar um vereador só, ou 2 ou 3. Acho que os 9 vereadores fomos eleitos para ficar até o fim. Quantos minutos nós ficamos na Câmara hoje? Agora é 6h25. Né? 1 hora e pouquinho nós ficar aqui e já ir embora. Não podemos levantar da cadeira tão fácil. Temos que honrar o nosso papel. Nós temos que mostrar por que fomos eleitos, né? Não é agora meia hora que nós vamos ganhar a eleição. Não é sair dessa cadeira aqui, levantar e ir atrás de voto. Não é por esse lado. Nós temos que honrar a nossa cadeira que fomos eleitos aqui. Eu estou no 3º mandato. Mas se vai ficar até a meia-noite aqui e ler todos os projetos, eu ia ficar. Porque eu acho que é um descrédito do povo. Ficar correndo atrás de voto uns minutinhos, podia ficar mais escutando nós. Muito obrigado, presidente, a todos vocês que me escutam. Votos, senhores vereadores, para a prova.
próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 30 de setembro de 2016, às 17 horas, e dou por encerrada esta sessão.